A Guerra dos 30 Anos, ocorrida entre 1618 e 1648 na Europa, foi o primeiro grande conflito armado dos tempos modernos. Foi uma batalha de católicos contra protestantes. Uma guerra religiosa que marcou as contradições entre estados e reinos europeus. Envolveu a Áustria, Hungria, Espanha, Holanda, Dinamarca, França e Suécia e dezenas de pequenos estados que hoje formam a Alemanha. De um lado, os espanhóis e austríacos e seus aliados que defendiam uma Europa católica. De outro, as novas nações protestantes, Holanda, Dinamarca, Suécia e os estados alemães. A França, apesar de católica, aliou-se aos protestantes, pois os interesses nacionais franceses eram superiores a qualquer questão religiosa. O sistema internacional no século XVII foi marcado inicialmente pela dominação da Espanha. Mais rapidamente, este país perdeu a hegemonia para a França e Inglaterra. O fim da guerra resultou numa Europa praticamente devastada. A Alemanha perdeu quase 1/3 da população. A França assumiu o papel da nova potência hegemônica no continente. Embora sendo católicos, os franceses não hesitaram em juntar-se aos protestantes para lutar contra o poder da Espanha. Essa decisão garantiu o fortalecimento da França nos anos seguintes. Depois da guerra, a paz. A Paz de Westfália, assim chamada porque foi celebrada em Westfália, na Alemanha, foi alcançada depois que a guerra fracassou. Com isso, tem início uma nova ordem no continente europeu, que valorizou pela primeira vez o direito internacional. Em 1648, a Espanha celebrou a paz com os franceses. A ordem internacional na Europa passava por mudanças. A Áustria já não era mais uma ameaça aos estados alemães. A Espanha já não estava mais entre as potências hegemônicas. A Inglaterra saía do isolamento provocado pela Guerra Civil. A Suécia torna-se uma grande potência. A França ganha mais destaque na Europa e o prestígio intelectual e artístico dos franceses cresce significativamente. O resultado disso aí é também uma reestruturação cultural. Então você procura imitar o comportamento da nobreza francesa, o comportamento os modismos da corte, até o visual, né, produzido pelos reis franceses e a nobreza que está em volta dele. Então é uma referência política, uma referência cultural, é uma referência social, é uma reestruturação cultural, uma nova metrópole cultural na Europa, né? Você vai ter Paris como grande centro da cultura mundial. Você vai ter durante 200 anos quase todos os grandes pensadores relevantes, filósofos, os matemáticos, vão estar aparecendo nessa região francesa. Com a Paz de Westfália, tem início uma nova ordem internacional. Como vimos, a história europeia, após o Tratado de Westfália, é marcada pela hegemonia da França no continente. Mas essa hegemonia foi contestada por outros atores europeus, como a Prússia, a Inglaterra e a Suécia. Esses países resistiram à ideia de conceder mais poderes à França. Sob o ponto de vista das relações internacionais, vale destacar a importância da potência hegemônica em um sistema e o grau de influência que sofrem os outros atores. Como vimos, na nova ordem estabelecida a partir de Westfália, a França assumiu a condição de potência hegemônica. No período seguinte à Guerra dos 30 Anos, a sociedade internacional foi muito influenciada pelos franceses. Daí a expansão do iluminismo pela Europa e Américas, dos costumes e até do idioma francês. Iluminismo foi um movimento filosófico e político na Europa do século XVIII, baseado na crença do poder da razão e do progresso, na liberdade de pensamento e na emancipação política da sociedade. O domínio francês, entretanto, teve um momento de decadência, gerando mudança no equilíbrio de poder do continente. Sobre o assunto, o Conexão Mundo conversou com a historiadora Carmen Lícia Palazzo de Almeida. Professora, a senhora diria que as grandes navegações seriam aí um dos marcos dessa transição da Idade Média para a Idade Moderna? As navegações são uma continuidade
da Idade Média, no sentido não de que elas não representam algo novo, mas que elas já representavam algo novo durante a Idade Média. Colombo, quando parte para a descoberta da América, o livro de cabeceira dele é o relato do Marco Polo. Então, quer dizer, o famoso relato de viagens medievais. Cabral e Dom Henrique, o navegador, são cavaleiros da Ordem de Cristo. Então, nesse sentido, nós consideramos um dos maiores medievistas contemporâneos, que é Jacques Le Goff, o francês Jacques Le Goff, considera que a maior ruptura da história ocorre com a Revolução Francesa e não na época das navegações. Então a senhora defende que na passagem, na transição da Idade Média para a Idade Moderna, não houve necessariamente uma ruptura? Não, teria havido uma ruptura em torno do século XII, XIII, com a chamada, digamos assim, Revolução da Escolástica. Então isso já seria, digamos, uma visão muito semelhante à visão dos europeus do século XIV, XV e XVI. Então não há claramente uma diferença que se faz normalmente associando a Idade Média a um teocentrismo e a Idade Moderna a um antropocentrismo? Eu acho que, por exemplo, já existe um antropocentrismo em diversos escritores medievais, não é? A questão do individualismo, se fala que não há um individualismo na Idade Média e que isso seria uma característica do Renascimento. Essa passagem do século XII, XIII, ela é uma passagem importante em termos de discussão racional, digamos assim, mas as guerras de religião e a influência da religião, ela vai ser muito forte até a Revolução Francesa. Professor, embora a senhora diga que tenha sido uma transição dentro de um processo continuado de evolução histórica, o que nós assistimos ao longo desses séculos foi uma grande confrontação entre cristãos e muçulmanos. A senhora poderia falar um pouco sobre esse período? Sim, justamente a guerra entre católicos e protestantes, ela já começa a se delinear a partir da Reforma, não é? Lutero, no início do século XVI, ele denuncia o clero e já há ali uma ruptura. É importante lembrar também que essa ruptura e essa divisão entre católicos e protestantes, ela vai ser também uma divisão entre poderes da Europa, né? Nós vamos ter a família dos Habsburgos, que vai ser a grande família real, digamos assim, nobre, católica, que vai se dividir em dois ramos, mas ambos católicos, que é o Sacro Império Romano-Germânico, que é sempre de um imperador Habsburgo, não é, nessa época, e o Reino da Espanha. Por outro lado, nós temos os príncipes, não é, alemães. É importante lembrar que a Alemanha não está unificada, não é? Os príncipes alemães que se aliam a Lutero, aos reformados. A senhora diria que a intolerância religiosa foi a grande motivação para a Guerra dos 30 anos, então? Eu diria que a intolerância religiosa junto com as disputas de poder. Por quê? Porque na França, nesse momento, há uma importante família que defende o poder dos nobres, que é a família Guise, católica, aliada da Espanha, não é? A monarquia francesa, nesse momento da época, um pouco anterior e durante o período da Guerra de 30 anos, ela está se tornando uma monarquia absolutista, que vai ter o seu auge depois com Luís XIV. Muitas vezes a história ou as pessoas se espantam por que a França não se alia aos católicos, sendo um reino católico. Ela é um reino católico, mas ela teve, até muito pouco tempo, o seu rei protestante, que apenas por interesse se converteu ao catolicismo. Professor, e que elementos permitiram se chegar à Paz de Westfália? A Paz de Westfália, justamente, ela vai acabar com o poder do Império Germânico. Então, esse é um dado muito importante, porque isso vai mudar, não é, muita coisa na Europa. O Império Germânico já veio se desgastando, a Espanha já veio se desgastando do ponto de vista econômico,
e as Províncias Unidas, com a Paz de Westfália, alcançam a sua independência. Como resultado, dois países, dois estados, digamos assim, que vêm emergindo, tanto economicamente quanto a nível das mentalidades, que são Inglaterra e França, conseguem então, digamos assim, afastar do seu caminho, não é, estes outros peões do jogo, que são católicos, que é o Império Germânico e que é a Espanha. Então, né? nesse sentido, pode-se afirmar realmente que o grande expoente do século XVIII foi a França ou foram a França e a Inglaterra? Eu diria que foram a França e a Inglaterra. A Inglaterra, digamos assim, com o seu apogeu da Marinha, não é? É o grande século da Inglaterra no mar. Não é? Isso aí vai preparar depois todo aqueles desenvolvimentos do Império, não é, inglês, e a França do ponto de vista cultural. O que vai ser importante? O Iluminismo. Apesar desse destaque cultural da França, a senhora diria que a chegada de Napoleão Bonaparte colocou a França num papel de maior destaque ainda? Sem dúvida. Tanto que nós temos, inclusive, a nossa consequência aqui, não é? Que é a fuga de Dom João VI e o início digamos assim, do Brasil, né, como a sede do Império, a família real, não é? Então, eu acho que isso é um dado importante. E houve realmente esse embate França e Inglaterra, ele vai marcar, não é, o século XVIII. Muito obrigado pela entrevista. É com você, Ana Lu. As relações internacionais no século XIX é o assunto do nosso próximo programa. Esperamos você. Até lá!